e eu vi uma criatura no meio da nossa sala. Isso aqui é um alerta para todos os pais. Vou começar a contar o que exatamente aconteceu. Mas saiba que não só uma, eram 3 na mesma noite. Para você entender como isso aconteceu e a importância de você que é pai, mãe, ouvir o que eu vou contar aqui nesse vídeo e ficar muito mais atento ao comportamento dos teus filhos, né? É crucial, porque as crianças, elas podem ver muitas coisas e não contar aos pais. Então preste atenção. Quando eu era mais novinha, eu acredito que eu tinha por aí 9 ou 10 anos. Eu sentia muita dor no corpo, mas era uma dor tão grande como se eu tivesse trabalhado muito. E claro, com 10 anos eu já tinha consciência de quando eu estou cansada, porque fiz muita coisa, brinquei muito, pulei muito. E na época nós carretávamos água e eu também carretava água. E eu sabia que eu me sentia cansada assim quando eu carretava muitos baldes de água e quando eu brincasse muito também. Então eu tinha essa consciência e eu sei se é algo que eu já tenho também desde muito novinha, que é controlar. Tipo, tô assim por quê? E eu, pequena, eu comecei também a me questionar por que eu estava sempre cansada. Olha, eu acordava muito cansada. Eu não falava nada a ninguém, mas eu sozinha sempre me questionava por que eu estava assim tão cansada. E era assim, tipo, eu sentava e começava a falar, mas por que eu tô assim tão cansada? Eu não fiz nada ontem, por que eu tô assim tão cansada? Tipo, me bateram a noite toda, tipo, lutei. Olha, eu já sabia também que esse cansaço podia ser de uma luta de crianças, né? E eu sempre me fazia essa pergunta. Num belo dia, né? Nem sei se vou chamar esse dia de belo, mas vamos chamar de um determinado dia, porque de belo não teve nada. Então, num dia à noite, né? Não sei que horas eram, eu era pequena, e naquela época também não tinha telemóvel, eu estava a dormir. E aí acordei, olha, quando eu acordei, eu abri os olhos, eu vi 2 senhoras. Eu consegui perceber que elas estavam vestidas de pano, no caso, bubu, e não sei o que tinha embaixo, mas eu percebi que as 2 se amarraram lenço, porque eu conseguia ver o lenço delas amarrado na cabeça, mas elas eram como se fossem sombras, mas ao mesmo tempo eu conseguia ver. Era tipo uma sombra. E elas 2 estavam com chicotes na mão e elas me davam com o chicote. Isso mesmo, isso é uma história real, que eu vivi muitos anos com isso e eu só consegui contar aos meus pais depois de me tornar adulta, porque eu não conseguia contar e eu fiquei tipo um tanto quanto um pouquinho atordoada, né? Eu não conseguia assim digerir aquela informação e depois quando eu me tornei adulta eu comecei a me perguntar, mas por que uma criança vê esse tipo de coisa, mas era isso. Elas me davam com chicote. E só para você ver como é uma criança, né? Eu tive coragem de levantar. E como elas, eu acredito isso, eu acredito que elas não tinham noção que eu conseguia lhes ver. Por quê? Porque, sei lá, né? Vocês já sabem como é que é essa coisa de mundo espiritual. Acredito que se elas percebessem que eu consigo lhes ver, elas teriam feito alguma coisa. Por quê? Porque eu também não dei sinal que eu conseguia lhes ver. Eu simplesmente abri os olhos e algo dentro de mim, né? Pensei, vou lá na minha mãe falar que tem 2 senhoras lá no meu quarto e estão com os chicotes e elas me bater. Eu acho que é por isso que eu acordo todos os dias cansada. E enquanto eu saí do meu quarto, a nossa casa tinha 2 salas, a casa era bem grande. Eu passei a primeira sala. Quando eu entrei na segunda sala, olha, eu vi uma outra criatura. Só consegui perceber que era um menino, era um homem aproximado, eu acredito que mais ou menos aí na faixa etária dos 17 anos, porque não era senhor. Eu só sei que eu consegui perceber que era mais ou menos um menino adolescente. Uma outra criatura. Logo que me viu, não sei onde ele estava, só sei que ele estava na sala. E assim que ele me viu, ele correu atrás do cadeirão e se agachou. E eu olhei para ele, olha, assim, ele agachado lá, assim, pegou assim no coisa do cadeirão e ficou a olhar para mim. Eu olhava também para ele. E ainda assim, eu não fiz assim muito movimento para que ele percebesse que eu lhe vi. Eu não sei se eles perceberam que eu lhes vi. Por quê? Porque também nem tinha nem voz de gritar, eu estava muito calma. Eu estava muito calma. Aí eu fui no quarto da minha mãe, né? Chamei e ela me perguntou o que era. Eu queria lhe contar, lhe passar essas informações, né? Do que eu havia visto. Mas eu não consegui falar, as palavras não saíam da minha boca. Eu não tinha nem palavras para dizer. Eu sei que eu lhe disse que estava escuro
E se tivesse mais coisa, o que o. Acho que era. Não me lembro mais se era vela ou candeeiro. Eu queria lhe dizer que estava assim, um pouquinho fraquinho. Que se tivesse mais vela ou candeeiro, que era para ela me dar. E eu lhe disse: olha, mamãe, tá escuro. Será que tem mais aí coisa, vela, para aumentar a iluminação? Olha, quando ela me disse não, eu quase que chorei. Por quê? Porque na minha cabeça eu estava pensando que se eu aumentasse a iluminação, eles iriam desaparecer. Então, como ela me disse não, eu disse, tá bom. E aí eu tinha que voltar de novo no quarto. Olha, eu voltei no quarto, as senhoras, sim, elas estavam lá. Eu só sei que logo que eu entrei no quarto, não me preocupei mais, entrei e me forrei, comecei a dormir. Fiquei assim encolhida e pronto, acabei por apanhar sono de manhã. Não tinha como falar com os meus pais, não tinha palavras para falar com eles, tipo, fiquei com aquilo só comigo, mas não, tipo, eu pensava, eu acho, não sei se eu vou dizer uma vez por semana, se é uma vez por mês, só sei que essa informação não saía da minha cabeça, do que eu tinha visto e como eu não tinha como começar a contar para os meus pais ou para minha mãe, e eu só contei a ela depois de crescer, né? Depois de adulta, não sei, eu acredito que lá para os meus 20 anos, ok, é que eu comecei a contar à minha família as coisas que eu tinha visto. Mas daquele dia em diante, eu quando fosse dormir, olha, eu me tapava até a cabeça e dormia. Né? Não me destapava por, por motivo nenhum e eu dormia até confirmar que tá de manhã. Mas também, por incrível que pareça, não me lembro de ter sentido mais dor no corpo. Não me lembro. Também não me lembro de ter orado. Acredito que sim, Deus mesmo é que me ajudou, que me protegeu. Talvez o facto de eu ter visto aquilo, não sei. Só sei que dali em diante também não senti mais dor no corpo. Mas isso é um alerta para os pais. Por quê? Tenha muita atenção aos teus filhos quando vão de madrugada bater lá na porta do teu quarto. Você que é uma mulher sábia, uma mulher de Deus, teu filho foi bater a tua porta, né? Não lhe despacha já assim, de primeira. Se possível, lhe fala, filho, vem aqui. Teu filho foi no teu quarto. Não sei lá, né? Lhe chama, filho, vem aqui. Naquela época também eu vou dizer que a minha mãe, né, ela já era cristã, mas, tipo, acho que ela não era ainda tão crente como ela é agora, tão temente a Deus como ela é agora. Por quê? Porque se criaturas espirituais conseguem entrar na tua casa e se encostar na tua casa, significa que a tua casa não tá bem. De alguma forma você deu alguma abertura para que espíritos malignos entrem na tua casa. E eles podem entrar sim para fazer mal. O que fizeram naquela época, eu não sei. Mas aquilo era o que acontecia comigo. O que estava na sala, não sei se estava na sala a fazer o quê, se estava a sair da onde, porque haviam outras pessoas na casa. Mas as duas que eu vi no quarto, foi porque, né, eu vi elas a me darem com chicote, assim mesmo, real. O movimento, olha, o pior é que eu vi o movimento do chicote. Elas a fazerem isso mesmo, pá, levantavam, pá, levantava. Pá, olha, eu tipo, hoje eu sou adulta e eu me pergunto, mas por que duas senhoras bruxas, né? Ou se eram demônios, né? Por que eles ganhavam saindo de onde saíam para vir bater numa criança? Não sei. Mas é um alerta para você que é pai ter mais atenção com os teus filhos. Filho foi te bater à noite, se não deste muita conversa, sei, eu não sei, talvez se a minha mãe tivesse me apertado de manhã, mas também não tem como saber, né? Mas isso é só um alerta. Mas acredito que um dos pontos mais importantes seja mesmo o fator que eu acabei de falar há pouco tempo. Se você é uma mulher de Deus e espíritos malignos estão a entrar na tua casa, podem entrar para fazer muitas coisas, então você tem que se preocupar em orar sempre pelos teus filhos e orar pela tua casa. Para quê? Para impedir que esses espíritos malignos entrem na tua casa. Então, é exatamente isso. E se você também já viveu alguma experiência semelhante, conte aqui nos comentários. Para quê? Para que outras pessoas saibam, né? E vamos criar um movimento, né? De mulheres mais sábias, de crentes mais alertas, mais preocupados, porque o mundo espiritual não é brincadeira, é real.